saúdo a todo o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e amigos que porventura estão vendo esse vídeo, pela graça de Deus, Ele nos concede de estarmos aqui mais uma vez para transmitir o conteúdo da lição número 7, que será aplicada no dia 16 de maio de 2021. O título ele é bem pertinente, o ministério de profeta. Nós vamos falar um pouco dessa questão. Eu queria aproveitar logo no início desse vídeo para avisar os irmãos que nós vamos dividir esse vídeo em parte 1 e parte 2. Isso se deve porque eu faço tudo no celular, a minha filmagem. E o celular está com um problema de memória muito grande, que a gente precisa gravar ele em uma menor qualidade para poder fazer o upload desse vídeo para YouTube. Então, nós fizemos um teste essa semana e ficou melhor fazer um vídeo de 15 a 18 minutos e para gravar ele na resolução de alta qualidade, tá bom, irmãos? Então, não me leve a mal, não interprete mal como sendo busca por visualização ou coisa do gênero, porque não é. A questão é essa. Bom, mas sim, eu gostaria também de fazer outro aviso aqui, dar outro aviso para os irmãos, é que nós estamos comentando também as lições bíblicas da editora Betel. Então, quando os irmãos forem olhar aí os vídeos, deve prestar atenção se a lição é CPAD ou se é Betel, porque pode ser que alguém assim não preste atenção e acabe vendo o vídeo achando que a lição é CPAD enquanto é Betel. E pode ser também o contrário, né? Alguém pode estar querendo ver o vídeo da Betel e tá vendo da CPAD, né? Então, nós vamos fazendo esse aviso aí para que os irmãos possam de alguma forma estar mais conscientes. E o tempo que é muito precioso, né? Acaba a gente vendo um vídeo pensando que é outro. Olha, irmãos, a lição desta semana, ela é boa, muito boa, mas ela é também complicada. Parece fácil, mas não é. E principalmente dependendo do nosso ponto de vista e do nosso ministério. Então, esta lição nós vamos já indo direto para ela, né? Ela está baseada em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 ao 29, e Efésios, capítulo 4, versículo 11 até o versículo 13. Então, esses dois textos formam o tema desta semana, ministério de profeta. O texto áureo da lição diz, 1 Coríntios 12, 28, e há pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de língua. Então, baseado nisso aqui, nós vamos trabalhar a questão se ainda existe o ministério profético nos dias de hoje. Será que ainda existe o ministério profético nos dias de hoje, na sua opinião? Então, a minha opinião bíblica é de que não há mais profeta nos dias de hoje. Não há mais ministério profético nos dias de hoje. Nós vamos trabalhar essa questão, até porque a lição, irmãos, ela traz o entendimento de que há profeta, há ministério profético nos dias de hoje. E eu já queria levar os irmãos no tópico 2 e no tópico 2 e segundo subtópico. Fala assim: o ofício de profeta neotestamentário. Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer futuro, adivinhar. O presente ofício, o presente, adivinhar o presente, ou ficar fora de si. Não de acordo com o comentário bíblico, ele vai dando aqui as diretrizes e provavelmente nós vamos trabalhar isso na segunda parte do vídeo, tá bom?
Mas indo diretamente ao assunto, existe ministério profético, irmão Eliseu, nos dias de hoje? E aí eu vou dizer não. Por que não existe mais ministério profético nos dias de hoje? Vamos ler Mateus capítulo 11 e versículo 13. Vamos ver o que é que Jesus fala. Lembrando que as palavras de Jesus não é as minhas palavras, não é a palavra do seu pastor, não é a palavra do nosso presidente, é as palavras de Jesus. Veja o que é que diz aqui. Mateus 11, 13 diz assim. 11, 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Até quem? Até João. Então, não existe mais ministério profético. É Jesus que está dizendo que ele não continuou. Ele foi até João. Porque os profetas eles tiveram a missão de anunciar o Cristo, o Messias que viria. Então, na era da graça, que compreende o período entre a gravidez de Maria até a segunda vinda de Jesus, não existe mais ministério profético. Por quê? Porque a dispensação é outra. Não é mais a dispensação da lei, que era o que ocorria no Antigo Testamento. Então, a gente vê que o ofício profético, ele começa com Samuel. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Leremos versículo 3 e 4, que diz assim: E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Então, o texto está falando que um dos primeiros profetas foi Samuel. É o ofício profético em si. E aí você pode dizer, mas irmão Eliseu, eu não vi aí dizendo que Samuel foi o primeiro profeta. Não, realmente ele não diz Samuel foi o primeiro profeta. No entanto, há passagem ainda mais categórica que fala que tudo o ofício profético começa com ele. Vamos ler Atos capítulo 3, versículo 24. Atos capítulo 3, versículo 24, para que a gente possa, assim, tomando nota e assimilando. Veja assim, aqui a declaração do apóstolo Pedro, diz assim, vamos ler, 3, 23, 24, Atos 3, 23, 24, diz assim: E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram neste dia. Então ele está dizendo aqui, ó, desde Samuel. Tem versões que falam ainda mais clara. Eu estou lendo na revista Fiel. Então, ele fala sobre, ele generaliza para todos os profetas, mas aí ele diz, começando com quem? Começando com Samuel. Então, Samuel, ele foi o primeiro a exercer o ofício profético. A exercer, e diga-se passagem, ele tinha algumas responsabilidades. E uma das responsabilidades era ser o mediador entre Deus e o homem. Era ele que era porta-voz entre Deus e o homem. Segundo John Stott, diz que ele era a boca de Deus. Né? Alguns falam porta-voz. Eu quero ler, indicar também esse livro aqui de John Stott, que é o Perfil do Pregador. Publicado pela Vida Nova, editora Vida Nova. Mas olha o que ele diz aqui, John Stott. Mas o que é um profeta? No Antigo Testamento, era um instrumento pela qual Deus falava diretamente. Quando Deus escolheu Arão,
para dizer as palavras de Moisés ao faraó. A situação foi explicada da seguinte maneira: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele fará por ti ao povo, e ele te terá por boca, e tu lhe serás por Deus. Isto mostra claramente que o profeta era a boca de Deus, através da qual Deus falava diretamente aos homens as suas palavras. O profeta não falava as suas próprias palavras, nem falava em seu próprio nome, mas falava as palavras de Deus em nome de Deus. Essa convicção de que Deus falava com ele e revelava-lhe seus segredos explica as conhecidas fórmulas de introdução do discurso profético. E geralmente dizei a minha palavra do Senhor, assim diz o Senhor, ouvi a palavra do Senhor, a boca do Senhor disse. Inclusive, a nossa lição ela faz menção sobre essa introdução, né? Que os profetas do Antigo Testamento, eles sempre começavam a mensagem com alguma frase dessa, né? Assim diz o Senhor, ouvi a palavra do Senhor, a boca do Senhor disse. Então, são expressões nas quais os profetas do Antigo Testamento, eles começavam dando o seu recado. John Stott diz assim: a característica essencial do profeta não era prever o futuro, nem interpretar a atividade presente de Deus, mas falar as palavras de Deus. Aqui, John Stott conclui fazendo essa observação, que a nossa lição também traz essa observação, de que ele não adivinhava o futuro, de que ele não previa o futuro. Agora, apesar de ele não prever o futuro, a Bíblia fala que ele tinha acesso exclusivo a Deus a hora que ele queria, a hora que ele quisesse. Inclusive nas coisas materiais e nas coisas espirituais. Por exemplo, a Bíblia fala que o pai, né, de Saul havia perdido a sua jumenta. E o profeta, ele foi consultar, Saul, ele foi consultar o profeta, né? Ele foi consultar o profeta para saber aonde estava a jumenta, se a jumenta já tinha sido achada ou não. Então veja, esse ofício profético que começa com Samuel não era para qualquer um. E não era todo mundo que era profeta. Como a gente viu em lição anteriores, os dons de Deus estavam restritos ao sacerdote, ao rei e ao profeta. Não significa que Deus não usava outras pessoas, como a gente tem vídeo aqui já mostrando com mais clareza. Então veja, esse ministério profético que começa com Samuel, Jesus diz o quê? Jesus diz que ele termina com João Batista. Então, ministério profético não existe mais. Ele teve o seu cumprimento, inclusive na pessoa de Jesus Cristo, que ele apontava, era a sombra, tudo tipificava, apontava para Cristo. E aí nós temos muitos tipos e figuras de Cristo no Antigo Testamento que a gente não quer entrar nesse detalhe aqui. Mas a pergunta você pode estar fazendo: irmão Eliseu, se não existe profeta, ministério profético, por que é que a gente vê em Atos capítulo 13, versículo 1, Atos capítulo 15, 1 Coríntios 12, 28 a 30, Efésios capítulo 4, versículo 11, 1 Coríntios capítulo 14 e versículo de 1 a 5 fala sobre a profecia, né? Fala sobre o profeta lá, acho que é o versículo 29 e 30, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, né? Então, se não existe, irmão Eliseu, se não existe mais o ministério profético,
Porque o Novo Testamento, ele aponta claramente sobre o profeta nessas respectivas passagens. E aí eu quero fazer menção de algo assim, bem resumido. O profeta, por exemplo, de Apocalipse, de Atos, capítulo 3, versículo 1, que diz que na igreja de Antioquia havia doutores e profetas. Esses profetas não eram profeta no sentido de que os discípulos oficializaram alguém para ser profeta. Não existia. Não era nesse sentido. O profeta de Atos capítulo 3, versículo 1 e de outras respectivas passagens, salvo algumas delas aí, mas nos detendo nessa questão, eram pessoas que instruíam a igreja, eram pessoas que levavam pessoas ao arrependimento, eram pessoas que estavam trabalhando para a congregação, animando, fortalecendo os fracos. É isso, irmão Elisídio? É exatamente isso. Vamos ver. Vamos ler Atos capítulo 15, versículo 22. Atos 15, 22 diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Versículo 27 diz assim: enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Versículo 32. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, bom, o que nos interessa é que a palavra profeta, ela é muito clara no contexto do versículo 32, mas todo o contexto fala sobre o profeta. E o que era que eles faziam? Segundo o versículo 32, eles também exortavam e confirmavam os irmãos com muitas palavras. Ou seja, esses profetas, eles não eram porque tinha sido oficializado como no Antigo Testamento, como Deus falou diretamente, comissionando a Samuel e outros, como Jeremias, disse: olha, eu te levantei, a nação te dei para o profeta, e agora tu vai profetizar, tu vai fazer assim, eu te coloco diante desse povo como muro, como porta de ferro. Você está entendendo? Não é esse profeta. Esse profeta que está descrito aqui dentro do contexto de Atos capítulo 15 e 13, são pessoas, são homens e mulheres de Deus, servos de Deus, que estão exortando o povo pela palavra. Nessa época aqui, embora não existisse a Bíblia toda como a gente conhece hoje, mas o Antigo Testamento, ele já tinha em mãos o Antigo Testamento. Eu vou parar por aqui e vou pular para outro vídeo, tá bom, irmãos? Aguarde. Deus abençoe.